Eu quero começar esse vídeo aqui apresentando duas opções para você, esdrúxulas, duas opções esdrúxulas. Eu sei a resposta que vocês vão dar, mas mesmo assim eu quero fazer essa pergunta porque isso vai nos ajudar a entender uma fala dessa semana que assustou as pessoas e revoltou as pessoas, né? Então vamos dizer o seguinte: você está prestes a ser vítima de um crime. De um lado você tem um ladrão que vai roubar a sua carteira, vai roubar o seu carro e vai embora. Vai te deixar vivo. Vai roubar suas coisas e vai embora. Do outro lado, você tem um fascista que vai matar sua família, vai matar os seus amigos, vai matar os seus parentes todos, vai matar os seus colegas de trabalho, colegas de universidade, vai matar os seus vizinhos. E depois ainda vai te roubar e vai embora. E aí, diante dessas duas possibilidades de ser vítima de um crime, o que você escolhe? Qual é a opção que você escolhe? O ladrão ou o cara que vai matar todo mundo que você conhece e vai te roubar no final? Eu sei que a resposta que vocês vão dar para essa pergunta esdrúxula é o ladrão. É o ladrão. Só que, para o escritor peruano Mário Vargas Llosa, a opção não é tão óbvia assim. Ele escolheria o genocida. O Vargas Llosa prefere um genocida no poder do que um ladrão. Eu vou deixar muito claro aqui para começar esse vídeo que eu estou adotando a linha de raciocínio do Vargas Llosa. Não é aquilo que eu penso, mas é como ele dividiu o jogo político no Brasil e é a opção que ele adotou. Isso aqui tem a ver com uma fala do Vargas Llosa essa semana num evento liberal em Montevidéu, e ele disse claramente que ele optava não pelo Lula, mas pelo Bolsonaro. Então eu quero falar sobre essa situação e tecer algumas considerações sobre esse fato. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, como é que está por aí, e também se inscreva no canal, lembrando-se de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Isso é muito importante, gente, para ajudar a impulsionar o canal e dar uma força aqui. Então, qual foi a fala? Eu vou ler textualmente a fala do Vargas Llosa para não parecer que estou tirando de contexto o negócio aqui, né? Como eu disse, foi num evento em Montevidéu, um evento liberal. E o Vargas Llosa, ele é um grande escritor latino-americano, é um dos expoentes do movimento conhecido como boom latino-americano, que se deu na segunda metade do século XX, que inclui García Márquez, que inclui Carlos Fuentes, que inclui Alejo Carpentier, entre muitos outros autores importantes, e o Vargas Llosa é um deles. E daí ele diz o seguinte sobre a próxima eleição agora esse ano no Brasil. Vargas Llosa falando: o caso de Bolsonaro é um caso muito difícil. As palhaçadas de Bolsonaro são muito difíceis de admitir para um liberal. Agora, entre Bolsonaro e Lula, eu prefiro Bolsonaro desde já. Mesmo com as palhaçadas de Bolsonaro, Lula não. Depois ele prossegue, né? Bolsonaro não é um candidato que desperte nosso entusiasmo e cometeu muitos erros graves no governo. Daí ele explica, né? O Brasil, nesse último governo, se livrou do fenômeno que abraça o nosso continente, que é o da corrupção. Trocando o PT pelo Bolsonaro, acabou a corrupção, segundo o Vargas Llosa. O Brasil é um caso extremamente difícil de explicar. Lula esteve preso, e não fomos nós que o condenamos. Foram juízes brasileiros que o condenaram com razão. Eu conheci o juiz Sérgio Moro, que o mandou para o cárcere. E ele é um homem que me parece de uma integridade absoluta. Um homem absolutamente guiado por princípios de moralidade, decência e de respeito às leis. Nossa! Essas falas do Vargas Llosa, para mim, né, observando aqui o que ele disse, demonstram uma pessoa que tem um total desconhecimento do que se passa no Brasil. Embora ele esteja vinculado, né, à política, chegou a se candidatar para a presidência, se não me engano, do Peru, embora ele seja alguém engajado politicamente, é alguém totalmente ignorante sobre como foi o governo do Bolsonaro. Não é possível. Não é possível que alguém acompanhe o que o Bolsonaro faz, não é possível que alguém que esteja antenado com a política brasileira seja capaz de dizer uma bosta dessa, porque isso aqui é uma asneira completa. Você tem um sujeito, né, um escritor reconhecido, prêmio Nobel de literatura, sabe, ganhou o prêmio Cervantes aqui na Espanha, que é um prêmio importantíssimo em língua espanhola. É um cara que era respeitadíssimo pelas pessoas e que vem que fala uma asneira dessa. O que o Bolsonaro faz não é palhaçada, não é, sabe, mitada de tiozinho do pavê. O que o Bolsonaro faz é criminoso. O que o Bolsonaro faz vai levar, e aqui eu espero, sou otimista, vai levar o Bolsonaro e a família dele para cadeia. O Bolsonaro deveria estar preso. O Bolsonaro deveria estar sendo condenado agora por crimes contra a humanidade. Por genocídio, possivelmente. Então, assim,
O que o Bolsonaro faz não é palhaçada, não é brincadeira. O que ele faz é criminoso. Pessoas morreram na pandemia, centenas de milhares de pessoas morreram por causa do Bolsonaro, por causa do modo como ele lidou com a pandemia. Então, assim, a fala do Vargas Llosa é a fala de um ignorante sobre a política brasileira. Não é possível que essa figura esteja lendo notícias do Brasil. Não é possível. E depois ele vai ainda reforçar a noção de que Sérgio Moro é o paladino da justiça. E também a ignorância, porque ele não acompanhou, por exemplo, o escândalo da Vaza Jato, quando conversas entre Sérgio Moro e procuradores revela como ele distorceu a lei, como ele distorceu a justiça para condenar os seus opositores. E aí teve as condenações anuladas. E a questão aqui central, né, porque assim, fala-se que o Lula foi condenado. De fato foi condenado. Só que essas condenações foram anuladas depois. Esses processos nem sequer foram válidos. Então, reforçar essa narrativa do Vargas Llosa de que o Bolsonaro é só um palhaço, de que não há corrupção no governo Bolsonaro, sendo que a gente está observando agora isso, né? A gente tem visto aqui o escândalo do MEC, por exemplo, o bolsolão do MEC, o tratoraço, dinheiros que estão usados agora para comprar apoio de parlamentares do Centrão. Ou seja, não é possível, não é possível. Como eu falei, essa opinião, essa fala do Vargas Llosa é a fala de um ignorante político no Brasil. Primeiro ponto. E aí ele opta, né, nessa escolha entre Lula e Bolsonaro, ele opta pelo genocida. Ele opta por alguém que matou centenas de milhares de brasileiros. E como eu falei, isso revoltou as pessoas. E daí isso aqui já vem numa trajetória, né? Porque assim, não surgiu nada isso. O Vargas Llosa era alguém que, nos anos 60, sabe, se entusiasmou, como muitos outros intelectuais, escritores da América Latina, se entusiasmou com a Revolução Cubana e depois, aos poucos, foi se frustrando. E ele era o melhor amigo do Garcia Márquez, que também é um grande escritor latino-americano, também ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Eles eram os melhores amigos e eles foram se afastando, segundo diz aqui, né, segundo dizem as fofocas, que eles foram se afastando por questões políticas. Porque o Garcia Márquez era de esquerda, e apoiava a Revolução Cubana muito tempo depois ainda, e o Vargas Llosa foi se afastando, foi se direitizando. Eu não vou dizer endireitando, porque a impressão que ele era torto e foi se endireitando. Ele foi se direitizando, ele foi se tornando de direita ao longo do tempo, liberal, segundo ele, mas o liberalismo dele é o liberalismo que apoia fascismo, nesse caso, né, que apoia genocídio, que apoia ditadura de direita. Então, assim, ele foi se afastando da esquerda, foi se direitizando, e parece que foi essa a razão da ruptura entre Garcia Márquez e Vargas Llosa. Há outras conversas, há outras fofocas, né, outros boatos de que, na verdade, o afastamento se deu por causa da mulher do Vargas Llosa. Parece, né, que história, né, que eu tô tentando buscar da memória aqui, parece que o Vargas Llosa tinha traído a esposa era amiga também do Garcia Márquez, foi se aconselhar com o Garcia Márquez, e o Garcia Márquez disse para ela se separar do Vargas Llosa. E depois eles se encontraram, né, Vargas Llosa e Garcia Márquez, o Vargas Llosa soube do conselho dado pelo amigo para mulher dele, e foi lá e meteu uma bifa na cara do Garcia Márquez, ficou com o olho roxo o Garcia Márquez, tem uma foto icônica do Garcia Márquez com o olho roxo, daí eles romperam realmente e nunca mais se falaram. Então, você tem duas figuras, dois expoentes da literatura latino-americana que eram amigos e romperam por algumas razões, entre elas a política. Então o Vargas Llosa foi, ao longo das últimas décadas, indo no sentido da direita e passou a apoiar candidatos de direita. E daí ele se tornou meio que o Mick Jagger da política latino-americana, porque assim, ele apoia um candidato e esse candidato perde. Então assim, por exemplo, só para citar aqui, né, ele apoiou recentemente cadê aqui? Ele apoiou recentemente a filha do Fujimori, do ditador Fujimori do Peru, a Keiko Fujimori, e ela perdeu. Ela perdeu para um candidato de esquerda, que é o Pedro Castillo. Depois ele apoiou um candidato de extrema direita no Chile, que era o José Antonio Kast. O Antônio Kast perdeu, ganhou o Gabriel Boric, da esquerda. E agora ele está apoiando o Bolsonaro. Então, assim, tem muita gente na América Latina rindo do Vargas Llosa, dizendo o seguinte: parabéns, Lula, porque você tem a oposição do Vargas Llosa, isso quer dizer que você vai ganhar. Isso quer dizer que o Bolsonaro vai perder, né? É o Mick Jagger da política latino-americana. Então, a situação é muito constrangedora para o Vargas Llosa, porque ele simplesmente está passando um pano violento para um candidato que é um extremista de direita, que é um cara perigoso, que é um cara criminoso, que é um cara que deveria estar preso e que é um cara responsável por mortes no Brasil. Não é apenas, sabe, corrupção agora, não é apenas questão de roubar dinheiro público. Você tem um político, um presidente que ativamente contribuiu para a morte de brasileiros. E aí o Vargas Llosa acha que vale a pena apoiar esse cara, vale a pena defender esse cara, porque ele é um palhaço, ele é um brincalhão, ele é um tiozão do pavê. Ah, toma no cu. Sinceramente, não dá. Mais um detalhe aqui, né? Porque vale mencionar também porque é importante. Eu não sei se alguém no mundo, alguém no Brasil, vai
passar a apoiar o Bolsonaro porque o Vargas Llosa disse isso, né? Eu não sei se os bolsonaristas conhecem o Vargas Llosa. Eu não sei se tem algum bolsonarista que sabe ler livro de literatura, né, latino-americana. Há grandes clássicos do Vargas Llosa, mas, sinceramente, sabe, o Vargas Llosa apoiar o Bolsonaro ou apoiar qualquer outra pessoa não faz a menor diferença no debate público brasileiro. Não faz a menor diferença para um eleitor do Bolsonaro. Do mesmo modo como aparecer na revista Time, por exemplo, né, o Lula na revista Time não vai fazer nenhum brasileiro votar no Lula por causa disso. O Vargas Llosa dando pitaco sobre a política brasileira, na sua ignorância, porque é ignorância isso aqui, né? Na sua ignorância, não vai ter menor impacto, menor influência nos votos do eleitor brasileiro nesse ano. Se ele acha que o Bolsonaro é melhor, tipo, grande coisa, grande coisa. Mas é frustrante para quem gosta de literatura, para quem acompanhou a trajetória do Vargas Llosa, para quem respeita esses autores, né? Embora muitos autores latino-americanos, em sua maioria, né? Se for pensar, por exemplo, Eduardo Galeano, que escreveu As Veias Abertas da América Latina, por exemplo, e é um autor de ficção também. Se for pensar no Cortázar é um grande autor de literatura, né? Um argentino que escreveu grandes obras e que era engajado politicamente também. Se você pensar nos grandes autores latino-americanos, boa parte deles estava mais para a esquerda, estava ali alinhado com ideais muitas vezes comunista ou anarquista ou revolucionários. O Pablo Neruda, por exemplo, que era comunista. Então grandes autores acabaram sim se alinhando a ideais sociais, porque a questão aqui sobre esquerda e direita tem a ver com quem você se alinha. Se você vai se alinhar com a classe trabalhadora, se você vai se alinhar com os pobres, se você vai se alinhar com os descamisados, né, com as pessoas que não têm condições, você vai se alinhar com quem é oprimido numa sociedade, ou se você vai se alinhar com as elites, com os poderosos, com os magnatas, com o baronato, né? Então assim, com quem você vai se alinhar? E aí, boa parte dos artistas tende a se alinhar com os pobres, tende a se alinhar com os que sofrem, não com quem está no poder. Mas o Vargas Llosa fez essa trajetória, né? Ele fez caminho em direção à direita e agora ele está aí defendendo o Bolsonaro. O que é lamentável, é triste, né? Assim, é deprimente, é vergonhoso, é pavoroso, vergonhoso. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essa história toda aí do Vargas Llosa, desconsiderando as palhaçadas, né, o genocídio brasileiro, por exemplo, desconsiderando a palhaçada do Bolsonaro porque ele não quer o Lula mais, porque o Lula é um ladrão. O que você pensa disso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!